imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Bora para a nossa tier list aqui, então, pessoal. E Bora vou lá. explicar rapidamente para vocês como funciona, mas é muito simples, tá? Aqui nós temos 5 categorias, temos todos os jogadores do elenco do Palmeiras, do goleiro até o último atacante. Então a gente tem nessas categorias, né, todos os atletas que tem no site oficial do Palmeiras, ou seja, inscritos. Então aqui, por exemplo, não tem o Larson, né, que é um dos jogadores que jogou no final da temporada, não tem o Riquelme Felipe, não tem o Arthur, lateral esquerdo, mas são outros jogadores que, obviamente, vão fazer parte desse plantel do Palmeiras para 2026. Enfim, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esses jogadores que hoje já fazem parte do elenco costumeiro do Palmeiras e que a gente vai falar. A gente tem 5 categorias, só explicando para vocês. Os titulares, que eu quero chegar num consenso aqui com o meu mano Giffer, e que nós vamos colocar somente 11 aqui, para de fato serem os titulares, e de resto a gente coloca entre briga por titulares, ou seja, que é o jogador que vai ser o 12º homem. Temos o banco, se chegar proposta, a gente pensa muito bem. O vende, que é a certeza que merece ser vendido e que precisa ser vendido. E, por fim, o empresta. Aquele jogador que merece ter uma rodagem maior, que precisa ter uma rodagem. E vou dar um spoiler da minha opinião, que aqui no empresta tem apenas um jogador que eu emprestaria. Tá bom? Mas, bora lá, Giffer, vamos que vamos. Porque a gente vai começar aqui com o nosso goleiro, né? O camisa 1 palmeirense. Fazia tempo que não tinha. O pessoal vai cornetar a gente agora, hein, Arthurzinho? Vai. Mas para mim é titular. Vai ter o time do Somos Passapano, vai ter o time do Somos Corneta. Perfeito. Sempre assim. Mas e tá aí? Tudo certo. A gente ama vocês do mesmo jeito. O que você acha, Giffer? Carlos Miguel, titular? Titular absoluto, vem bem, né? Ele começou naqueles jogos que ele tomou um monte de... foram 3 jogos seguidos tomando gol, se eu não me engano. Ele tomou acho que 6 gols em 3 jogos. 6 gols e tal, e o pessoal pegou muito no pé, quando na verdade ele não teve culpa em nenhum dos gols. Depois veio sendo um cara extremamente importante para o Palmeiras. Tem aquelas coisas que a gente falou já, né, Arthurzinho? Importante ele melhorar a saída de bola dele, principalmente na pequena área, nas bolas alçadas, né? E também a reposição, que não é como o Everton, ninguém no Brasil mas o Carlos Miguel, cara, eu acho que tem tudo para fazer 2026 aí, talvez a melhor temporada da carreira dele, e vai ajudar muito a gente. Eu concordo. Para mim, começa a temporada de titular, e já vou dizer o porquê que eu falo que começa a temporada de titular. Porque, para mim, o Everton briga para entrar entre os 11, óbvio, na função de goleiro, mas eu acho que o Everton voltando briga nessa... para exercer de volta a sua função, porque por mais que muita gente fique no pé do Everton, acho ele um excelente goleiro, um excepcional goleiro ainda, e acho que tem totais condições de permanecer pelo menos mais um ano aí no Palmeiras para passar, né, a experiência e tudo mais para esse elenco, enfim. Tá comigo, Giffer? É isso? Tô contigo, não vou nem acrescentar para não esticar, tô contigo. Boa. Pessoal do chat, vão comentando, hein? Vão comentando, que aqui embaixo, onde está passando o meu mouse, vocês conseguem ver quem são os outros atletas. Já vão falando aí o que vocês acham do meio de campo para frente, quem que vocês tirariam, quem que vocês adicionariam, né? Por exemplo, acho que aqui não tem muito mistério, talvez só inverter os dois que nós colocamos aqui, mas para mim, Giffer, chega num ponto importante, que é o Marcelo Lomba. E para mim é tchau. Acho que nesse momento, para o Lomba, na minha concepção, é tchau. Aqui no caso tá vende, mas se não me engano, o contrato dele se encerra também, e acho que não vale a pena renovar com o Lomba. Qual que é a sua opinião, mano? Eu concordo. Eu acho que se o Everton não fosse ficar no Palmeiras, porque chegou a sair alguma coisa sobre o Grêmio, né? Querer levar o Everton, tinha um time do Nordeste também, não sei se era o Bahia, o Grêmio, enfim, aí não se concretizou. Eu acho que se o Everton não ficasse, eu continuaria com o Lomba, né, para ele brigar ali com o Aranha, né, para ver quem seria o segundo goleiro. Provavelmente o Lomba seria mesmo o segundo pela experiência que ele tem, né? Não dá para colocar o Aranha também como segundo goleiro nesse momento, que ia pegar muita
É você jogar o cara na fogueira, né? Agora, com o Everton no time, com a manutenção do Everton, eu também acho que o Lomba, apesar de ser um cara que eu gosto, e apesar de parecer, né, a gente não conhece pessoalmente, mas parecer um ser humano fantástico. A gente estava vendo a preleção recente que ele deu aí na última rodada. Então, assim, é um cara que passa confiança, é um cara querido pelo grupo, é um cara que tem experiência. Ele jogou, né, agora na reta final do Campeonato Brasileiro e foi bem, foi seguro. Mas você tendo um Carlos Miguel e um Everton, talvez é legal que o Lomba dê passagem justamente porque nós temos um goleiro da base que pede também passagem, né? Perfeito. Então, é um goleiro da base que a qualquer momento ele pode entrar e ganhar minutagens, e a gente precisa disso também. Querendo ou não, a gente precisa pensar no futuro, uma vez que o ano que vem, o Everton e Lomba, provavelmente, o Everton acho que vai até 27 ainda, mas o Lomba, como você falou, já estaria para sair. Então, eu acho que se houvesse proposta, eu também já emprestaria o Lomba de boa. Venderia, aliás, né? Perdão. E outra, tá? Acho que isso aqui também é um pular etapa, porque aí abre vaga para esse moleque aqui, o Aranha. Então, para mim, chega nessa de banco, mas também, porque vai ser o terceiro goleiro, mas se chegar uma proposta de empréstimo, por exemplo, como foi com o próprio Matheus, com o próprio Kaique, mano, vai, roda e vê. Porque o terceiro goleiro é muito difícil que você use 2 goleiros numa temporada só. Querendo ou não, vai ser o cara que praticamente não vai fazer nenhum jogo na temporada. Então, acho que é isso. Agora a gente chega nas polêmicas, né, Guifer? E aí vou perguntar para você, antes mesmo de eu colocar aqui a minha opinião. O que você acha de Giai? Vende, banco, briga pelos 11? O que você acha? Cara, na verdade, nem o Giai e nem o Kelvin, eles enchem os meus olhos, e pelo jeito não são só os meus. O do Abel também não. Não por acaso, alguns jogos, o Abel optou por jogar sem lateral direito, né? Improvisou Fux, enfim, já fez algumas manobras ali para não ter que usar nem Giai nem Kelvin. O Giai eu ainda acho melhor jogador do que o Kelvin, apesar de hoje o Kelvin ser o titular, né? Mas falando especificamente, mas enfim, já estou até me adiantando com relação ao Kelvin, mas eu não venderia nem emprestaria, justamente porque não tem outro, né? Nós temos somente 2 laterais, então, para mim, o meu titular, pode ser que a gente discorde, eu acho que se a gente discordar, como você falou, o voto de Minerva é da galera aí do chat, mas o meu titular é o Giai, então eu colocaria o Giai como titular hoje. Na minha concepção, o único problema do Giai é que ele é maluco, é que ele é um doidão. É isso, o Giai ele pode fazer uma partida igual ele fez contra o Vasco e salvar o Palmeiras, ou ele fazer uma partida igual ele fez contra o Grêmio e acabar com o Palmeiras. Porque a partida que o Giai faz contra o Grêmio é um lixo, mas ele fez uma grande parte da temporada muito bem. Assim, cara, eu acho que se o Giai não for titular, ele briga por vaga nos 11. Então, obviamente, né, pedir ajuda para os universitários do chat. Vamos lá, né, pessoal? Pedir ajuda aí para a galera do chat. Sempre com muito respeito. Verdade, Arthurzinho, na verdade eu esqueci do amarelinho ali. Eu acho que é isso mesmo, a briga vai, como eu falei, como nós temos 2 com potencial de ser titular, eu acho que é isso, briga por, não necessariamente ir lá no verde, briga por vaga nos 11, eu acho que é exatamente isso mesmo. E só um adendo aqui, tá? Ô Rui, chegou agora, quer sentar na janela, irmão? Pelo amor de Deus, tem um mínimo de respeito quando você for dar a sua opinião, cara. Simples assim, só fala, acho o Giai pior, acho o Giai melhor. Simples assim, mano. Simples assim. Cara, peraí, Arthurzinho, rapidinho, desculpa. Ô Rui, de fato, cara, seu comentário eu acho que completamente desproposital. Primeiro que assim, você está colocando aqui, só fala merda, viaja demais, enfim, você não deu nenhuma opinião, você só veio com uma agressividade gratuita, e se a gente só fala merda, tchau, cara. Tem um monte de canal aí, pode ir, tá de boa, não tem um grilo, sacou? Na nossa live são bem-vindas pessoas que respeitam a opinião das outras, como a gente respeita a opinião de todo mundo do chat. Em nenhum momento você vai ver a gente faltando com respeito com ninguém, mesmo que a opinião seja contrária. Assim como as pessoas aí também discordam da gente com educação. Então você vir aqui no chat simplesmente com agressão gratuita. Bom, tem muito canal de Palmeiras aí que os caras só falam berrando, fala palavrão pra caramba e xinga. Vai lá, mano. Tá suave, irmão. Tá ligado? Deus abençoe aí. Obrigado pela audiência de qualquer forma. Se puder, dar o like aí.
É isso. Cara, para mim, a questão é única e exclusiva. O Giai, ele é bom numa coisa que o Kelvin não é, e vice-versa. O Giai, defendendo, ele é bom. Atacando, ele é muito ruim. O Kelvin, atacando, ele é muito bom. Defendendo, ele é muito ruim. Então, para mim, eles são dois jogadores que talvez, se eles pudessem ter uma fusão em um só, seria excepcional. Mas não é assim que funciona. Então, eu já vou até me adiantar aqui, porque a gente já falou dos dois. Eu vou colocar o Kelvin também, porque briga numa vaga entre os 11, porque na minha concepção, é isso. Os dois vão brigar por vaga, nenhum é titular 100%, porque de fato, mano, não tem muito o que fazer. Não tem muito, cara. Não tem muito. Na minha concepção, os dois brigam por essa vaga de titular. Enfim. Bora para o próximo aqui, que a gente falou dele, que é o Jefté. E acho que esse Jefté, Giffer, ele chega numa função muito parecida, e óbvio, né? Acho que tem alguns aqui que a gente pode até pular, porque são muitos jogadores para a gente falar aqui, porque o Jefté, por exemplo, eu acho que é um cara que ele é para o banco, porque o Piquerez ele é o titular absoluto, ele não vai brigar pela vaga do Piquerez ao longo da temporada, porque acho que ele não tem nem nível para isso. Então ele vai ser um cara que ele é um reserva imediato, ele vai ficar no banco, e se chegar alguma proposta que seja perto ou mais do que o Palmeiras pagou por ele, acho que tem que liberar. Essa é a minha opinião, não sei se você está comigo. Concordo. O Jefté hoje não tem lugar no time titular, obviamente, Piquerez é nosso titular absoluto, e é o que você falou, é banco, e se chegar a proposta, tem que negociar e pegar esse dinheiro e fazer e contratar um lateral melhor e melhor preparado, enfim. Pode ser que o Jai até cresça ao longo da próxima temporada, né? Não teve tanto tempo assim também, mas o pouco que eu vi, pelo menos, não me agradou tanto para ser reserva. Para quem já jogou contra o Chelsea com o Vanderlan, né? Então, enfim, está suprindo a demanda, mas eu imagino que é isso. Tá suprindo a necessidade, entendeu? E é isso. Vamos dar uma passada só no chat, Arthurzinho, para dar um lugar de fala para a galera também, que a galera tá opinando aqui, né? Então, vamos ver aqui, quer ver? O pessoal, na verdade, está discordando um pouco das nossas opiniões aqui, mas ao mesmo tempo que eles estão discordando, eles estão participando aqui também. Quem tá discordando com responsa e respeito tá suave, né, mano? O duro é... Enfim. Francisco Rossi, meu parceiro, nosso membro do canal, emprestaria ambos os laterais direitos. Tentaria o William, do Cruzeiro, e subiria o Gilberto. Cara, realmente, assim, o Gilberto também é outro que tá pedindo passagem já faz um tempo, né? Mereceria, com certeza. O Edilson já chegou aqui, ó. Edilson Covazzi. Quando surge, Giai poderia ser testado como zagueiro. Ele tem 1,80 m, precisa aprender a cabecear mais para desconstruir. Para desconstruir pode ser mais fácil para ele, não? É uma possibilidade. Caramba, o Giai tem 1,80 m, eu achei que ele fosse bem mais baixo. Não imaginava que ele fosse um jogador tão alto assim, mas é uma possibilidade, viu, Edilson? Eu não sei, cara, como que é ele tão defensivamente, assim. A gente vê que ele é um cara que cruza bem, né? Ele é um cara que tem um bom passe na lateral, mas eu não sei se defensivamente, para atuar, por exemplo, do lado de um Gustavo Gomes, eu acho que precisaria de um pouco mais de casca. Aí o Abel teria que testar teria que testar nos treinos, né? De fato. A Janete, tudo bem? Bem-vinda, nossa membro do canal também. Eu acredito ainda no Jefté. Legal. Boa. Vamos lá, Arthurzinho. Bora. Daqui a pouco a gente vê mais. Giffer, se você me permite, eu quero fazer aqui alguns que eu não vou nem pedir a sua opinião, porque eu sei que você concorda comigo. Que é simplesmente aqui, ó. Simplesmente isso aqui, ó. Que é o que eu vou fazer aqui e vou acabar puxando alguns atletas dessa nossa lista para o elenco. E aí a gente vai acabar, obviamente, falando um pouco mais sobre isso. Mas eu subi aqui para o titular absoluto 5 nomes, que são Piquerez, Gustavo Gomes, Andreas Pereira, Vitor Roque e Alan. E acho que esses 5 jogadores, na minha opinião, não tem discussão. Acho que foram os pontos fora da curva do Palmeiras na última temporada. E, cara,
para mim, são titulares. O que você pensa, Gui? Concordo, também não vou nem esticar para não atrasar a parada, porque eu acho que é isso, são jogadores, esses são unânimes, eu acho, perante a torcida, ninguém tem um A para falar, né? Apesar de performarem bem o jogo, não performarem tanto, não tem reposição, são eles, né? E tá tudo certo. E é aquilo, né? Para mim, o Flaco Lopes hoje, falando de hoje, né? Dia 15 de dezembro de 2025, também é titular absoluto ao lado do Roque, porque eu não vejo Facundo Concordo. e o Sousa à altura dele, Bruno Rodrigues menos ainda. Quando o Paulinho voltar, a história é outra. Mas eu acho que hoje a nossa dupla de ataque está formada, eu não mudaria nada. É isso, mano. Eu concordo com você, mano. Concordo. De certo que concordo. Para mim, tem um outro aqui que a gente pula, que acho que a gente não tem nem o que falar. Tchau, Mikael. Vai ser feliz em outro lugar que não seja com as cores do Palmeiras. Benedetti, para mim, Giffer, é aqui, ó. Acho que é um bom banco, não vai ser titular, não vai brigar por posição, vai entrar um jogo ou outro. Banco, se chegar alguma proposta que seja vantajosa para o Palmeiras, beijo, muito obrigado e vai embora. Mas, assim, na minha opinião, é isso. Tá comigo? Cara, fecha comigo nessa? Eu acho que não dessa vez. Não? Não, cara, eu colocaria o Benedetti brigando por vaga nos 11. Eu acho que justamente pelo fato de o Mikael, a gente vender o Mikael, o Murilo não estar tão bem e o Fux ser a nossa única opção ao lado do Gomes, eu acho que o Benedetti brigaria com o Fux para ser o titular ao lado do Gustavo Gomes, porque o Benedetti, cara, às vezes que eu vi ele, gostei muito do posicionamento, é um jogador que tem estatura, é um jogador que se posiciona bem, ele me passou muita confiança, me mostrou ser um jogador seguro. Claro, provavelmente ele vai ser banco, mas eu deixaria ele para brigar por vaga de titular, uma vez que o Murilo não está bem e uma vez que o Mikael vai ser vendido, né? E como a gente falou, mas aí a vaga seria naturalmente do Fux. Seria, mas o Fux ele é muito polivalente, então pode ser que o Abel utilize ele em outras posições também, né? Porque senão você perde a possibilidade de usar o Fux como um volante ou como um terceiro zagueiro, enfim, né? Mas não sei o que a galera acha aí também no chat. O pessoal tá concordando com você, mano. E se a voz do povo é a voz de Deus, eu vou subir. Cara, eu acho que eu vi pouco, tá? Do Benedetti. Eu acho que essas últimas partidas ele de fato foi bem, mas acredito, cara, que na minha concepção ele vai ser essa função de banco e se chegar a proposta vai acabar sendo vendido. Acho que não vai brigar entre os 11, mas vou respeitar aqui a democracia popular. E aí, cara, desculpa, para mim é isso aqui também, tá? Para mim é isso aqui também. Não, com certeza, Fux. Bruno Fux, com certeza. Não tem nem o que falar. E aí chega a grande questão que é o Murilo, que eu, na minha concepção, acho que é aqui. Acho que briga para ser titular. Mas na minha, cara, humilde opinião, depois de 2 temporadas jogando muito mal, eu acho que se chegasse alguma proposta boa, o Murilo era outro que podia ir embora também. Não sei o que você pensa. Mas para mim, então, acho que cara, eu não tenho uma opinião formada sobre o quadrante amarelo e o roxo, eu diria. Porque é isso. O titular absoluto na zaga, nós só temos o Gomes. Então a gente tem 3 zagueiros ali brigando ainda por essa titularidade, né? Murilo, Benedetti e o Fux. Mas eu concordo, cara, que dos 3, talvez o Murilo seja o mais negociável, né? Porque o Fux ele vem bem e ele parece que ainda vai melhorar mais para 2026, e o Benedetti é isso, é uma promessa que já é quase realidade, sempre que entra bem. Então, se você quiser colocar no banco e se chegar proposta, eu topo também, eu acho que é isso, o Murilo não vende, né? Não vai para o quadrante de vende igual o Mikael, mas eu acho que se chegar proposta, eu também negociaria. Perfeito, concordo com você, mano. O Adriano aqui colocou, né? Acho que se segurar o Benedetti, um pouco mais pode ser um Vitor Reis mais para frente. Cara, eu acho que não, mano, porque na minha... Quer dizer, pode ser que ele seja um grande zagueiro, não tô falando isso, tá? Mas eu acredito que ele não vai ter tantas essas oportunidades justamente pelo que a gente entende do Abel, né? O Abel, quando ele vê um cara fora da curva, ele já pura a frente de todo mundo, graças a raras exceções. Cara, acho que não vai ser um cara que vai ser tão regularmente titular, não. Pode falar, Gui. Não, Arthurzinho, eu acho que eu tô com o Adriano, cara, né? Sou Adriano Alves.
Eu vejo que eu vejo o Benedetti, ele tem um potencial muito bom zagueiro, assim. O Vitor Reis é muito louco, cara. Eu vi o Vitor Reis alguns jogos, mas o jogo que ele mais me impressionou foi aquele Botafogo e Palmeiras e Botafogo aqui no Allianz, no último, na semana que o Botafogo viajou para a Libertadores 2024, que o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro aqui 3-1 para eles. Cara, o nosso único jogador que prestou ali foi o Vitor Reis. Ele me impressionou muito. Então, mas mesmo ele me impressionando muito, eu fiquei surpreso com a proposta do City, que foi um negócio assim, cara, ganhar na Mega Sena, né? Mas eu vejo o Benedetti com potencial semelhante. E é isso. Para a gente conseguir fazer a grana que a gente fez com o Vitor Reis, com o Benedetti, acho que não faz, tá? Aquilo ali acontece uma vez na vida, assim. Absurdo. No caso de o jogador jogar 2 meses, vir um City e levar por R$1 bilhão, sacou? Tipo, foi um acontecimento aquilo ali. Mas dá para fazer um bom dinheiro com ele, desde que ele tenha sequência, desde que ele tenha minutagem, porque isso vai fazer ele ganhar mais maturidade, e eu acho que ele tem muito para amadurecer. Eu gosto, eu concordo com o Adriano nessa aí, viu? É isso. Até o próprio Thiago aqui falou Nino na zaga com o Gomes. Acho que, por exemplo, se o Nino chega, naturalmente, se fica Bruno Fux e Mikael, o Benedetti acaba perdendo espaço também. O Paulo Fernando aqui tá falando o quê? 7 no time titular? Sim, porque o time titular tem 11. Então, vamos lá, Giffer. Agora a gente tem um ponto que, para mim, pela temporada que faz, esse cidadão aqui, vulgo Aníbal Moreno, é tchau. E acho que você concorda comigo também. Não sei. Não? Você fez uma carinha de não, mas para mim é tchau. Cara, na verdade, assim, agora a própria galera do chat vai me matar, mas eu deixaria banco e se chegar proposta, né? Cara, porque assim, na verdade, aliás, mano, eu vou reformular minha resposta por um motivo, Arthurzinho, porque o Aníbal quer sair, né? Como a gente já noticiou, o Aníbal ele não se adaptou ao Brasil. Não é que ele não se adaptou ao Palmeiras, ele não se adaptou ao Brasil. Ele está se sentindo solitário, ele não está bem emocionalmente, né? Ele bem que tentou, mas isso tem atrapalhado o desempenho dele, inclusive. Então eu venderia o Aníbal por esse motivo. Agora, tecnicamente, se fosse só pela questão técnica, Aníbal está adaptado ao Brasil e tudo mais, eu não iria colocar as falhas dele, apesar de terem sido falhas tenebrosas, né? Ele entregou 3 campeonatos praticamente, mas eu não colocaria isso também num balcão de terrorismo com o cara, porque a gente sabe que é um bom jogador. No fundo, a gente sabe que o Aníbal ele é um bom jogador no que ele se propõe a fazer, que é o desarme. Né? O Aníbal ele só presta para isso, só presta para desarmar. Né? Ele não tem bom passe, ele erra passe de 2 metros, mas ele no desarme, ele é muito bom jogador e é aquilo que a gente fala. Quando o Aníbal joga, ele dá, por exemplo, quando ele joga bem, né? Ele dá liberdade, por exemplo, para o Andréas não ter que atuar exatamente como 8, como um defensor também, dá liberdade para o Andréas atuar mais ofensivamente, né? Atuar com os bons passes dele, armar o time. Então, assim, cara, eu gosto do Aníbal. Infelizmente, ele está numa fase que vai todo mundo, como eu falei, me massacrar. Mas de novo, eu vou colocar ele no quadrante do vende, porque eu sei que ele não se adaptou ao Brasil. Se fosse pelas questões técnicas, apesar dos erros de 2025, eu ainda colocaria ele no banco para 2026 e daria uma oportunidade, entendeu? Mas é isso, deixa em vende mesmo. Na minha concepção, o que encerrou a passagem dele no Palmeiras não foi as falhas, porque o Luan falhou em campeonatos importantes também e a torcida do Palmeiras, parte dela, goste muito dele. Goste muito. Então, aliás, goste muito, mas sim, tem uma parte que sinta raiva dele também, mas que grande parte tenha um carinho pelo Luan. Enfim, é o psicológico de paçoca dele que, cara, infelizmente atrapalhou, né? E uma coisa também, Arthurzinho, o Gildo Zaqueu colocou aqui, o Pardabel já abandonou o Paulista de 2026. Eu acho, Gildo, que é o seguinte, cara, vamos supor que o Abel tenha realmente abandonado o Paulista de 2026. Cara, vai ser a melhor forma que o Abel tem de colocar essa rapaziada ruim de bola, ou que não está num bom momento, para ganhar minutagem, para ganhar confiança, né? Já que o Paulista não é a prioridade, e não tem que ser mesmo, porque a Libertadores e o Brasileiro começam muito cedo, então se você começar a colocar energia no Paulista, você vai acabar, enfim, perdendo jogos e sofrendo com lesões em campeonatos mais importantes. É isso, o Paulista, na verdade, é não cair, né? É para não cair.
O ano que vem o Palmeiras tem que vislumbrar coisas gigantes, né? É Libertadores, enfim, é Brasileirão daí para cima. Mas eu acho que é isso. Se o Abel falar, mano, não quero saber de Paulista, eu acho que é o melhor momento para ele voltar a tentar dar confiança para esses jogadores caso não saiam. Aníbal, o Mikael, o Jefité, né? Jogadores que não fizeram, o próprio Veiga, né? Jogadores que não fizeram uma boa temporada, mas que de repente pode ter o Campeonato Paulista para reconquistar a confiança, reconquistar o ritmo de jogo. O próprio Bruno Rodrigues, né? E aí a gente ter reservas muito mais prontos em competições importantes como Libertadores e Brasileiro. Concordo, mano. Tô contigo. Acho que faz sentido. E até, cara, querendo ou não, nesse cenário que a gente tá trazendo aqui, eu acho que o Emiliano, por exemplo, é um cara, velho, que, honestamente, eu acho que ele é banco. Acho que se chegar alguma proposta, acho que dá para você negociar, mas eu não acho ele de todo ruim. Só que o que me impressionou muito foi na final da Libertadores. O Palmeiras ter 2 camisas 5 e aparentemente o Abel não ter, cara, pelo amor de Deus, a confiança de nenhum deles, né? Não ter a confiança de nenhum desses caras, velho. Então, para mim, acho que o Emiliano Martinez poderia ficar no banco, mas se chega uma proposta, tem que vender. Acho que não é de todo ruim. Tá comigo, Giffer? Pra gente matar esses últimos aí que ficaram? Não, tô contigo. Acho que é isso, mano. Segue o jogo. Cara, Lucas Evangelista, eu vou ser prático também. Para mim é titular. Se não tivesse machucado, seria o titular hoje, até hoje, do Palmeiras, tá? Para mim, cara, eu vou longe ainda mais, Arthurzinho. Se o Lucas Evangelista não tivesse machucado, a gente não tinha perdido esses campeonatos aí, não, cara. Ou pelo menos um deles a gente tinha ganho. Porque o Palmeiras ele caiu de produção absurdamente depois que o Lucas Evangelista saiu. Eu acho que ninguém imaginava que ele fosse ser um jogador tão importante para a temporada quanto ele foi no período em que jogou e que ele ia fazer tanta falta como ele fez no período em que ele não jogou. Então é isso. Infelizmente, cara, o que ele sofreu foi mais grave do que a gente imaginava, porque ele também não deve voltar em janeiro, né? Evangelista deve voltar aí também, que nem o Paulinho, fevereiro, março. E aí é aquilo, né, cara? O Paulinho, a gente sabe que ele, sem as pernas, ele entra e arrebenta. O Evangelista, a gente já é uma incógnita. A gente não sabe como ele vai voltar depois da lesão, depois do que ele teve. Então é torcer para que ele realmente volte bem. Mas absolutamente titular, que é isso, né? O que eu tinha comentado do Aníbal, eu trago pro Evangelista. É um jogador que, quando ele está em campo, ele dá liberdade para o Andréas Pereira atuar ofensivamente e trabalhar na construção de jogadas para o campo de ataque. Sendo que é um jogador que veio, teoricamente, o Andréas veio para o lugar do Lucas Evangelista, né? Olha essa coisas, voltas que o mundo dá. E hoje a gente viu que quando eles jogaram juntos, foi a goiabada e o queijo. Infelizmente, a gente perdeu um deles e aí o time desandou completamente. Mas, para mim, titular absoluto também. Concordo com você, mano. Na minha concepção agora, a gente chega num ponto em que alguns jogadores aqui, por exemplo, o Maurício, e a gente falou um pouco dele aqui durante a live, e é um dos jogadores que, para mim, eu esperava mais nessa temporada, mas que para mim ainda briga por uma vaga entre os 11. Para mim, o Felipe Anderson é outro que briga na vaga entre os 11, cara, nas mesmas condições do Maurício. Eu espero muito mais do Felipe Anderson, mas é um desses caras. E aí a gente chega numa polêmica, cara, porque para mim, Rafael Veiga é aqui também. Acho que o Veiga Prime é o cara que vai brigar por essa vaga entre os 11 e óbvio, tem chance de ser titular. Mas acho que pelo que o Palmeiras tem hoje, e lembre-se, pessoal, a gente não está supondo que o Palmeiras vai contratar um cara amanhã. A gente não está contando com o Nino já aqui. A gente está contando com o que é o Palmeiras hoje. E para mim, hoje, dentro desse elenco do Palmeiras, o Veiga vai brigar por uma vaga entre os 11, Gui. Então, o Arthurzinho, eu desceria o Veiga para o banco se chegar a proposta pelo seguinte, porque a temporada do Veiga foi muito, muito ruim, muito. O jogo dele contra a LDU foi o ponto fora da curva. A gente até imaginou que, poxa, a partir dali o Veiga voltaria, né, a jogar bem e tal, e não foi o que aconteceu. Hoje eu vejo o Veiga, quando ele entra em campo, o Palmeiras com 1 a menos, assim. E me surpreende quando ele entra como titular hoje. Cara, tem um respeito absurdo pelo Veiga, tem uma gratidão. Eu amo o Veiga, né? Eu jamais gostaria que o Veiga saísse, como eu não quero que saia, tá? Como eu gostaria de que, de fato, ele retomasse o bom futebol e ficasse aqui até aposentar. Porque, querendo ou não, é o palmeirense que tem lá dentro.
É um de nós ali em campo, é o único, né? Só que falando tecnicamente, pensando no time, eu não acho que o Veiga briga para ser titular. Eu vejo ele, eu deixaria ele no banco. Se surgir proposta, eu negociaria para ele respirar um ar diferente, de repente até voltar para o Palmeiras futuramente. Mas eu acho que nessa briga aí fica de fato Felipe Anderson e Maurício, muito mais o Maurício, que também não está no ótimo momento, mas ainda quando entra, consegue ser um pouco mais produtivo ainda do que o Veiga, né? O Felipe Anderson, não vou dizer tanto, porque são posições até diferentes e tal. Eu acho que o Maurício e o Veiga mais parecidos. Então eu deixaria, né, por mim, assim, eu colocaria o Maurício na briga por vaga no time e o Veiga no banco se chegar a proposta. Mas pode deixar, Arthurzinho, se é a sua opinião. Não, o chat pode concordou com cima. você. O chat concordou com você. Mas vamos que vamos. Então eu tô nessa, mas para mim, na minha concepção ainda, pelo elenco que o Palmeiras tem hoje, acho que o Veiga ainda briga por essa. Você diz mais até pelo elenco curto, né? Não é nem por merecimento, digamos assim. Sim, também. Acho que quem faz essa função hoje, acho que o Veiga ainda assim brigaria. Cara, para mim, o único jogador que eu colocaria nessa função é o Figueiredo, que empresta, velho. O cara, ele teve 2 lesões seríssimas, dá oportunidade para esse moleque recomeçar em outro lugar, ainda mais que tem outros jogadores agora que vão surgir, que provavelmente vão disputar a posição com ele. Presta para algum time de Série B, vê, porque, cara, esse moleque, velho, o Palmeiras não ter aberto mão dele, tendo machucado os 2 joelhos, e agora pela 3ª vez fazer uma cirurgia de joelho, esse moleque deve ter alguma coisa especial, mano. Então, na minha concepção, eu acho que até por rodagem eu emprestaria. Tô contigo, Arthurzinho, e vou mais longe. Eu seguiria o mesmo rumo com o Bruno Rodrigues, tá? Eu não consigo vislumbrar um futuro tão brilhante para o Bruno Rodrigues no Palmeiras, apesar de ele ser um cara muito querido no elenco, ele é um cara extremamente esforçado, mas eu não consigo ver ele brigando para ser titular. Assim, é um cara que ele entra e é meio Veiga, assim, hoje. Meio que a gente fica com um a menos, precisando fazer gol, vai passar fome. Pode ser que queime a minha língua e torço para que queime, tá? Mas eu, assim como o Figueiredo, e coincidentemente pelo mesmo problema, né, Arthurzinho? Pelas questões de contusão. Cara, a gente já né, nós dois aqui já operamos o joelho, sabemos como é difícil. Então, o Bruno Rodrigues, por mais esforçado que ele esteja, é uma questão fisiológica, é uma questão do corpo humano. É difícil você voltar. É um ótimo jogador, tá? Jogou muito no Cruzeiro, mas infelizmente foi um azar, cara. Chegou aqui, teve essas 2, eu não... Eu acho que, assim, o Palmeiras fez o que pôde por ele e agora tchau e bênção, assim. Não dá para ficar também, sabe, sendo o departamento médico do cara para sempre, sim, entendeu? Eu acho que nessa condição eu colocaria até para vender. Sim, pode ser também. De outro lugar, que para mim é mais ou menos isso. Concordo com você. E para mim, cara, na mesma lógica, para mim o Luigi é tchau também, velho. Ou empresta ou vende, cara, mas para mim não dá, mano. Não dá, cara. Simplesmente para mim não dá, velho. O Luigi, velho. Eu até, talvez, para não ser tão pesado, até emprestaria, mas assim, eu acho que vai chegar a proposta por ele, e Palmeiras até teve recentemente um cara, eu acho que ele vai acabar sendo vendido, mas para mim, na minha concepção, não tem nível para o Palmeiras. Tchau também. Tá comigo? Acho que é isso mesmo, Arthurzinho. Eu fico receoso pela questão também do elenco curto, né? Porque o Sousa e o Facundo não me passam confiança, mas estão mais prontos do que o Luigi, isso é fato. Então, talvez o Luigi seja um bom momento de fazer grana com ele, né? E aí, para fechar, a gente tem 3 jogadores aqui. E eu vou colocar eles, Giffer, nas seguintes posições. E aí você me diz se você concorda ou não. Porque Sousa e Paulinho, ainda para mim, ainda brigam por uma vaga de titular, que vão brigar para jogar entre os 11. E o Facundo, cara, para mim o Facundo foi um investimento muito ruim, mas que eu não vejo ele como um bagre absurdo que todo mundo fala. Acho que também não é um craque absoluto. Acho que é um pontinho que, enfim, a gente já teve muitos outros parecidos com ele, mas acho que pelo investimento dá para você segurar mais uma temporada para ver o que ele consegue te entregar. Mas, cara, se chegar uma proposta boa aí, que o Palmeiras recupere pelo menos parte do valor, acho que tem que vender também. E é isso. O que você acha? Concordo. Aliás, falando do Facundo, né? Chega de MLS, né? Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Pelo amor de Deus. Vamos comprar jogador que jogam ligas fortes da Europa.
tem grana para isso, sacou? Então, assim, ficar buscando jogador do futebol dos Estados Unidos, cara, desculpa, a MLS é mais fraca que o Interclasse aqui da quebrada, mano. Então não dá para ficar trazendo esse jogador da MLS, com todo respeito ao campeonato deles lá e tal, mas assim, não dá. Na verdade, e concordo com o Sousa também no lugar que você colocou ele, Arthurzinho, eu só colocaria talvez o Paulinho como titular, apesar de que ele vai demorar para voltar, mas eu estou assim, trabalhando com o Paulinho retornando, né? O Paulinho retornando para mim, ele briga para ser titular com o Vitor Roque e com o Flaco, né? Então, ao contrário que nem, né? A gente coloca o Sousa e o Facundo nessas prateleiras abaixo, porque eles não têm hoje condições nenhuma, mesmo estando sarados, né? Sãos, curados, não tendo nenhuma contusão, não tem condições de brigar nem com o Roque nem com o Flaco. O Paulinho não, o Paulinho inteiro, ele vai botar um dos dois no banco ali, né? E provavelmente esse vai ser o Flaco Lopes, né? Então eu deixaria nessa ordem, assim, Paulinho titular, Sousa brigando por vaga nos 11 e o Facundo Torres deixa no banco e se chegar a proposta negociar.